E aí, comunistas, beleza? Antes de falar sobre o vídeo de hoje, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Então nessa história temos um cubo, Pyraminx, apelidado por todos como o cubo mais cringe da WCA. Até que eventualmente no dia 1º de julho desse ano, o Léo, meu amigo, me manda uma mensagem no WhatsApp dizendo que ele ia começar a treinar Pyraminx com o objetivo de pegar o meu NR. Ele comprou o Pira lá, fez um vídeo e com esse vídeo eu comecei a treinar Pira novamente. Atualmente eu sou recordista brasileiro de Pyraminx, tinha parado de treinar Pyraminx justamente por ser um cubo cringe e resolvi voltar a treinar e comecei a postar alguns tempos nos grupos. Mais ou menos por essa mesma época eu lancei um tutorial do método básico de Pyraminx e a Suzane também lançou um vídeo falando sobre o porquê que ela odeia o Pyraminx. Tudo isso aconteceu num período aí de 2 semanas no máximo. Teve também várias discussões sobre métodos e coisas do tipo nos grupos e várias pessoas começaram a acompanhar isso de perto. O que fez com que uma modalidade que antes era chamada de cringe, todo mundo quis começar a treinar, aprender a montar, aprender métodos mais avançados. E é isso que traz eu a fazer esse vídeo aqui hoje. Eu disse lá no tutorial de método básico do Pyraminx que eu ia esperar um tempo para começar a fazer os tutoriais mais avançados, só que o Pyraminx tá dando no hype ultimamente aqui no Brasil, que eu acho que é uma forma de incentivar novas pessoas a começarem a treinar essa modalidade e tentar, quem sabe, chegar mais próximo do recorde brasileiro. Eu resolvi gravar um tutorial do método avançado que a gente chama de L4E. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os 35 algoritmos do método avançado do Pyraminx, que a gente chama de L4E. Então já aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando lançar um vídeo novo por aqui. Entra lá no nosso servidor de Discord, o link fica aqui na descrição. Você pode entrar lá para fazer novos amigos, conversar com o pessoal, aprender novas coisas e conversar comigo, né? Sempre que possível eu entro lá para trocar uma ideia com vocês. Se quiser comprar um cubo, eu recomendo a OnCube, é uma loja brasileira especializada em cubos mágicos, tem vários produtos lá muito legais. Sempre toda semana eles alteram lá uma promoção com cubos ainda mais baratos e você pode utilizar meu cupom de desconto Vicenzo para te ajudar com o preço final de cada uma de suas compras e você pode se tornar membro aqui do canal também, desce a barra de rolagem, confere lá os benefícios e considere apoiar caso você tenha um interesse. Então primeiramente eu vou explicar um pouquinho sobre o método L4E. Antes eu vou mostrar para vocês as duas vertentes de métodos avançados do Pyraminx. O ideal, logicamente, é você saber as duas. O Pyraminx é um evento curto, né? Então quanto mais coisa você souber e conseguir ver na inspeção, melhor é. Mas o L4E, que é o que eu vou ensinar, eu acho que é o melhor para quem está começando e quer aprender um método avançado de cara. O Top First, que é outra vertente de métodos avançados, também é interessante que você aprenda caso você queira entrar no alto nível de Pyraminx, mas não é tão necessário assim. Eu acho que se você tiver aprender só um deles, né, se tiver que aprender só um deles, o L4E vai te dar um melhor resultado. Eu vou explicar agora a ideia dos dois métodos e, claro, depois eu vou mostrar para vocês o que eu vou ensinar aqui no vídeo de hoje. O L4E, também chamado de V-First, como você pode imaginar pelo nome, né, tem como principal objetivo resolver um V, certo? Dessa forma aqui, com toda essa primeira camada resolvida, e depois com um algoritmo você completa essas últimas 4 edges que faltam aqui do Pyraminx. No vídeo de hoje eu vou falar exclusivamente sobre algoritmos que resolvem essas últimas 4 edges. Não vou falar nada sobre montagem de V mais eficiente, sobre chips, nem nada do tipo. Eu vou mostrar para vocês todos os algoritmos que você precisa saber para resolver com esse método. Só para explicar para vocês também o que significa o Top First, né? Basicamente você vai resolver algum tipo de topo. Topo seriam 3 centros, né, e 3 edges conectadas dessa forma aqui. Você vai resolver em algum estilo de padrão. Nesse caso aqui temos um topo de one flip, certo? Então a gente tem 2 edges resolvidas e uma edge invertida. Você vai utilizar um algoritmo que resolve esse topo e depois baixa os centros, e depois você resolve as últimas 3 edges que faltam com um algoritmo apenas. Isso são uma outra vertente de métodos que também são muito positivos e você pode aprender, mas no vídeo de hoje eu não vou abordar eles aqui. Eu não vou colocar o algoritmo na tela ao longo desse vídeo por 2 motivos. O primeiro deles é porque, como os algoritmos são relativamente curtos, a animação não conseguiria aparecer da melhor forma possível, mas o segundo motivo é porque não se aprende o L4E com algoritmos, você aprende ele com inserções, você tem que aprender a lógica de como cada algoritmo funciona e assim você consegue resolver cada um deles. E uma coisa para cada um desses algoritmos que é importante que você tenha em mente é que você precisa aprender a reconhecer o padrão dos casos e não necessariamente as cores ou a forma como ele se identifica. Nesse caso aqui, né, é só um exemplo básico, temos esse caso onde você precisa encaixar esse meio aqui nessa posição e aqui você tem um bloquinho, certo? E ali tem atrás tem uma edge resolvida. Esse aqui é um caso. Essa outra situação aqui, a gente tem o exato mesmo caso, só que visto de outra posição. A gente tem esse caso aqui, né, que você precisa colocar esse meio para cá e um bloquinho adjacente aqui e lá atrás eu tenho tudo resolvido. Esses dois casos são exatamente iguais e você utiliza o mesmo algoritmo para resolver,
Só o que muda, talvez, né, é o movimento que você vai precisar fazer depois para ajeitar a última camada, mas são os mesmos casos, então você precisa aprender a reconhecer os padrões das formas aqui e não necessariamente pela posição dos centros. Então, sem mais enrolação, bora agora começar a mostrar para vocês todos os 35 casos. O primeiro set de casos, e é um set talvez que vocês já conheçam, né, é quando você acaba de resolver ali o seu V, e por sorte você tem uma outra edge aqui que fica resolvida, então você tem um lado completo resolvido. Apesar de não ser a premissa da L4E, isso pode acabar acontecendo, então é interessante que você saiba como faz para resolver todos os últimos casos de última camada com apenas um algoritmo. Nesse primeiro caso aqui, nesses dois primeiros casos, na verdade, esse e o próximo, você vai ter aqui 3 edges que precisam fazer um ciclo entre elas. Nesse caso aqui, as edges precisam fazer um ciclo horário. Então você pode reconhecer de formas diferentes também, né? Esse caso é o mesmo que esse e é o mesmo que esse. Você pode deixar aqui nessa posição só para facilitar o reconhecimento, mas o algoritmo vai ser o mesmo nas 3. E para resolver você faz esse algoritmo. R, U', R', que é basicamente tirar esse meio aqui de baixo, U', e aí você insere esse meio com R, U', R'. O próximo caso agora, os meios eles estão no sentido anti-horário, né? Você ainda não tem nenhum bloco, é só um ciclo entre os meios. E você vai fazer a mesma coisa, só que na esquerda. Então o algoritmo vai ser L', U, L, para tirar esse meio, aí U, e insere esse meio com L', U, L. O próximo caso a gente chama de two flip, que é quando você tem um meio resolvido, né? Além desse meio aqui de baixo, que é esse set de casos que eu estou ensinando primeiro, você vai ter 2 meios que estão na posição, só que invertidos. Para isso, você vai utilizar esse algoritmo. R', L, R e L'. Essa sequência de R', L, R e L', a gente chama de sled. E se você aprender ele bem e conseguir executar bem, fica muito mais fácil de decorar os próximos algoritmos, porque vários algoritmos utilizam o sled. Então, nesse caso aqui, você começa com o sled, coloca a sua mão nessa posição e vai fazer um U, L', U', L. E a execução fica com R', L, R, L', que é o sled, aí U, L', R', U, né? Os próximos 2 casos você também terá um ciclo de 3 meios, só que dessa vez você vai ter blocos ao redor do cubo. Se os 2 blocos estiverem na direita, que é esse caso aqui, você vai deixar o bloco mais distante aqui na sua direita, né? Para que você também tenha um bloco na esquerda, então você tem que ter um bloco aqui e outro bloco aqui. E você vai utilizar o algoritmo na esquerda, digamos assim, é como se fosse o contrário. E o algoritmo é basicamente o seguinte, sled só que na esquerda, então L, R', L', R, são os mesmos movimentos só que feitos na esquerda, e depois você insere esse meio com U, R, U', R'. Agora, se os 2 blocos estiverem na esquerda, você vai deixar um aqui na sua esquerda e o outro aqui na sua direita, e vai fazer o movimento agora na direita. Sled na direita com R', L, R e L', e depois você insere esse meio com U', L', U, L. O próximo set de casos, você também vai ter aqui um V pronto, como você tem em todos os casos, só que agora esse último meio aqui, ele tá no lugar só que invertido. Esse set de casos a gente chama de polish flip e são geralmente muito rápidos de se executar. Nesse primeiro caso, a gente tem 4 meios flipados, então além desse meio aqui, todos os outros meios estão invertidos. Então para esse caso, é um caso que parece um pouquinho complicado, mas na verdade ele é relativamente simples de se executar. O que você vai fazer é como se fosse encaixar o meio na direita, encaixar o meio na esquerda e repetir esse movimento. Então você vai fazer o seguinte, R, U', R', L', U, L. E repete essa sequência, R, U', R', L', U, L. Então é basicamente R, U', R', L', U, L, que são 2 movimentos espelhados, 2 vezes. É relativamente simples de fazer esse caso e você consegue executar ele bem rápido se você treinar bastante. Os próximos 2 casos você vai ter, além desse meio invertido aqui embaixo, meios alinhados com os centros em todos os lados. Então você tem meio aqui e meio aqui e todos na direita. Nesse primeiro caso aqui, todos estão na direita. Quando estiverem na direita, você pode deixar em qualquer posição que não faz diferença e você vai fazer um sled na esquerda, primeiro, U e sled na esquerda novamente. Sled na esquerda é L, R', L', R. Você faz esse movimento 2 vezes e você chega no caso e você resolve o caso de quando os meios estão na direita. Quando os meios estiverem na esquerda, como nesse caso aqui, onde todos estão na esquerda, você vai fazer a mesma coisa, só que na direita. Então você pode deixar em qualquer posição e o movimento é o seguinte. R', L, R, L', sled na direita, U' e mesma coisa, sled na direita. Pode acontecer esse caso aqui também, quando você tem um meio invertido aqui embaixo e um meio invertido em alguma posição aqui de cima.
Quando tiver algum meio invertido lá em cima, né, você deixa esse meio na esquerda, e o que você vai fazer é o seguinte, sled na direita, e vai inserir esse meio aqui como se fosse um par de flexel com R, U', R'. Os próximos dois casos, você também vai ter um bloco, só que agora não são 3 blocos ao redor do cubo, é apenas um. Se o bloco estiver na direita, você vai deixar ele na sua esquerda, e o algoritmo que você vai fazer é o seguinte, R, U', R', para resolver esse meio aqui embaixo. Boa parte das vezes o que você faz é resolver um meio para depois resolver os outros, certo? Se vocês não perceberam isso até agora, é basicamente isso que a gente faz na maior parte dos casos, resolver um meio e depois resolver os outros 3. Então R, U', R', e depois L', U', L. E se o meio estiver na esquerda, né, esse meio alinhado com o centro estiver na esquerda, você deixa ele na sua direita e vai fazer a mesma coisa, só que espelhado. L', U', L e depois R, U', R'. Esse próximo set de casos você vai ter, além desse V aqui, certo? Em algum lugar você vai ter um meio completamente resolvido com os centros. Nesse caso você vai sempre deixar primeiro o centro resolvido, né, o meio resolvido lá atrás, e você vai reconhecer qual é o seu caso. Nesses primeiros dois casos você vai ter um meio aqui na sua esquerda, certo? Então o meio que precisa vir para baixo, ele vai estar aqui na sua esquerda. Nesse primeiro caso, aqui na direita, essa cor não vai bater com o centro. Quando tiver esse caso, o algoritmo vai ser U, L', U', L. Se o meio agora estiver batendo com a cor aqui da direita e você tiver esse meio que precisa vir pra cá, o que você vai fazer é basicamente o sled na esquerda. L, R', L', R. Pode acontecer de um meio que está resolvendo estar na direita também, certo? Então o meio amarelo aqui, certo, em relação aqui. Nesse primeiro caso, ele não está, o meio aqui da esquerda, né, dessa vez, não está alinhado com o centro. Então nesse caso você vai fazer o mesmo algoritmo que aquele primeiro, só que na direita. Então U', R, U', R'. E nesse segundo caso, o meio também está na direita, só que agora você tem um bloquinho aqui na sua esquerda. E o algoritmo é bem simples. R', L, R, L'. Nesses próximos 4 casos, de novo deixando sempre lá atrás a peça que está resolvida, dessa vez o meio que precisa vir para a camada de baixo agora está na sua esquerda ou na direita nos próximos casos, né? Se ele estiver na sua esquerda aqui e aqui na direita você não ter um bloco resolvido, o algoritmo é bem simples. R, U', R'. Agora, se ele estiver aqui na sua esquerda e você tiver um bloco aqui na direita, o algoritmo é um pouquinho mais complicado e é esse daqui. R', L, R, que é o começo do sled, né? Então você começa fazendo um sled na direita com R', L, R. E aqui ao invés de fazer L' para finalizar, você faz um L2, U, L. Então é basicamente esse o algoritmo. Mesma coisa agora, só que na direita, você tem um meio aqui na sua direita, você precisa encaixar ele aqui na camada de baixo. Dessa vez aqui no começo você não tem meios alinhados, certo? Então o algoritmo é bem simples, L', U, L. Mas se o meio estiver na direita e você tiver um bloquinho alinhado aqui na sua esquerda, o algoritmo vai ser L, R', L', que é o começo do sled, e você continua com R2, U', R'. Agora os próximos casos já começa a ficar um pouquinho mais complicado de reconhecer. Nesses primeiros sets aqui, nesse próximo set na verdade, em algum lugar da parte de cima a gente vai ter um meio que vai estar invertido, certo? Um meio vai estar invertido e você vai precisar resolver ele junto com as outras peças. Nesse primeiro caso aqui, a gente tem um meio invertido e o meio correspondente que precisa vir aqui embaixo está na sua esquerda e aqui na direita a gente tem um bloquinho. Quando chegar nesse caso, o algoritmo é o seguinte. R, U, R', e aí U, sled. A mesma coisa vai acontecer agora, só que do outro lado, né? Novamente um meio resolvido, né? Você deixa o meio invertido, você deixa ele aqui atrás. Você tem um meio que precisa vir pra cá agora na direita e um bloquinho aqui na esquerda. E o algoritmo que você vai fazer é o contrário, né? L', U', L, U', e dessa vez sled na esquerda. Nesse próximo caso, novamente temos o meio invertido ali atrás e o meio que precisa vir aqui para embaixo está aqui na esquerda, certo? Só que dessa vez, aqui na direita, a gente não vai ter aquele bloquinho igual a gente tinha naquele caso anterior, certo? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte. U, sled, U, sled. Então é basicamente isso, né? Você vai fazer 2 sleds. O primeiro sled você faz aqui, para colocar esse meio nessa posição, certo? E resolver. E depois você faz um U e um outro sled. A mesma coisa pode acontecer agora ao contrário, né? De novo, o meio invertido lá atrás. Agora na direita, a peça que precisa vir aqui embaixo, né? E aqui na esquerda você não vai ter aquele bloco. Quando isso acontecer, você deixa nessa posição e faz sled na esquerda, U', sled na esquerda.
Para os próximos casos aqui agora, continua com o meio invertido lá atrás, sempre deixa ele lá atrás para reconhecer porque vai ser um pouquinho mais fácil, né? Dessa vez aqui agora o meio que você vir para cá está olhando pra gente e aqui na direita a gente não tem um bloco. Quando isso acontecer, o algoritmo é R, U, R', U, L', U, L. E agora quando o meio está na direita, né? Novamente peça invertida lá atrás, essa peça está olhando pra gente e precisa vir para cá. E agora a gente não tem aqui novamente, né, aquele caso aqui na esquerda. Quando não tiver o bloco, você faz o mesmo algoritmo, só que agora na esquerda. L', U', L, U', R, U', R'. Agora, algoritmos muito parecidos, né, casos muito parecidos com os anteriores. A peça invertida lá atrás, novamente a peça agora tá na nossa esquerda, né, precisa vir aqui pra baixo e tá olhando pra gente. Só que agora a gente tem um bloco aqui na nossa direita, no lado oposto, né. Então nesse caso a gente vai fazer um U para deixar lá atrás a peça que a gente precisa encaixar aqui embaixo. A gente faz um sled na direita para colocar uma peça resolvida aqui na esquerda. E aí U e resolve esse caso com L', U, L. E agora mesmo caso, só que espelhado, a peça agora está na direita e aqui na esquerda a gente tem um bloco. A peça invertida continua lá atrás. A gente faz um U' para deixar a peça que precisa encaixar aqui embaixo lá atrás. E a gente começa fazendo um sled na esquerda para resolver essa peça. U' e insere com R, U', R'. O próximo set de algoritmos não vamos ter nenhuma peça que está no lugar ou no lugar invertida. Então você pode reparar que nesse caso aqui, por exemplo, nenhuma peça dela está no lugar. A gente tem blocos aqui ao redor do cubo, não necessariamente teremos em todos os casos, mas não tem nenhuma peça que está no lugar, só que invertida. Sempre nesse caso, então, você vai pegar a peça que precisaria vir aqui para baixo e deixar na parte de trás e ver se está na direita ou se está na esquerda. E aí você difere um caso do outro. Nesses primeiros dois casos, você vai ter um grande bloco aqui na frente. Quando tiver esse grande bloco na frente, você difere se está na direita ou se está na esquerda. Nesse caso, na direita. Então você vai fazer um U e o algoritmo é o seguinte. R, U', R2', L, R, L'. Se a peça agora estiver na esquerda, né? O amarelo que precisa vir aqui para embaixo estiver na esquerda, aí você vai fazer um U' e L', U, L2, R', L', R. E você resolve o caso. Nesses próximos dois casos, além da peça lá atrás, você vai ter um bloco só aqui na frente, e esse bloco, ele tá na mesma posição que tá a peça lá de trás. Então nesse caso a gente tem um bloco na direita e a peça tá aqui na nossa direita. Quando a gente tiver esse caso aqui da direita, a gente vai fazer um sled na esquerda, U e sled na direita. Agora, quando for o contrário, e a gente tiver a peça na esquerda e o bloco na esquerda, isso é importante porque a gente vai ter um outro caso onde a peça vai estar, o bloco, né, vai estar do lado oposto. Então quando a gente tiver esse caso aqui, o que a gente vai fazer é sled na direita, U' e sled na esquerda. Nesse caso aqui agora, novamente temos uma peça lá na direita e um só bloco aqui na frente. Só que dessa vez, o bloco ele tá no lado oposto de onde tá. Então o bloco tá na esquerda e a peça tá na direita. Nesse caso, a gente vai fazer um U' para deixar a peça na esquerda, né? Então se a peça estiver na direita, a gente vai deixar ela na esquerda. E o algoritmo vai ser o seguinte. L', U, L, R, U', R'. É um algoritmo relativamente simples. Novamente aqui agora, né, a peça ela tá lá na esquerda, certo? Peça lá na esquerda e o bloco dessa vez está na direita. Então a gente vai deixar o caso aqui na direita, né, porque a peça tá na esquerda, então a gente deixa do lado oposto e vai fazer o mesmo movimento, só que agora na direita. R, U', R', L', U, L. E para os últimos dois casos, não teremos nenhum bloco em absolutamente nenhum lugar. Nesse primeiro caso aqui, a peça de trás está na direita. Então o que a gente vai fazer é U, certo? Para deixar a peça aqui em cima de onde ela tem que ir. E aí R, U', R', para colocar essa edge aqui. E depois a gente só resolve esse caso aqui, que é aquele caso inicial lá, né? Com U', R, U, R'. E o da esquerda, como você deve imaginar, né? Novamente nenhum bloco aqui, só que agora a peça está na esquerda. A gente deixa ela na esquerda, de onde ela tem que ir aqui. E a gente faz o mesmo movimento, só que na esquerda. L', U, L, e aí U, L', U', L. Então com isso você sabe agora tudo que você precisa saber para resolver o Pyraminx pelo método mais avançado que tem ali de VFirst, né? É o método mais avançado um dos métodos mais avançados que tem, né? Você pode aprender o Top First também, mas com o VFirst já é mais do que suficiente para você ficar ali sub 4 no Pira, se você treinar bastante, certo? Óbvio que tem mais técnicas que você precisa aprender para fazer um V mais eficiente, para melhorar suas tips e coisas do tipo, mas eu não vou abordar isso no vídeo de hoje. Se você quiser, eu posso trazer um vídeo com 5 dicas para melhorar com L4E aqui pro canal, talvez 10 dicas, quem sabe. Deixa aqui nos comentários o que você acha, mas de qualquer forma, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.